Pessoal, bom dia. Bom dia. Bom dia para todos vocês. Começando aí mais uma live nossa sobre os desafios das aulas online, OK? Vamos colocar um título aqui. Bom dia. Bom dia, Mai Freiren. Tudo certinho aí. Beleza, pessoal. Vamos esperando aí o pessoal chegar mais um pouco aí, para a gente começar a falar mais um pouco sobre os desafios das aulas online. Mais um tema, né, relacionado com esse período aí que veio transformar bastante as nossas vidas, falando na parte do ensino, né, tanto dos alunos quanto dos professores, né? Então, nossa convidada já está vindo aí daqui a pouquinho ela já está chegando. Tem mudado bastante, né, a nossa realidade, tá? E hoje a gente vai tratar de um tema que, na minha opinião, né, na minha particular opinião, é um dos maiores impasses do ensino remoto, tá? Que são as aulas práticas, tá? Então já a gente já convida aí a gente chama a nossa convidada para participar com a gente. Então, na minha opinião, é um dos maiores impasses do ensino remoto. Bom dia, Jaque, tudo bom? Então, a gente vai tratar sobre esse tema. Trouxe uma convidada aqui para vocês muito especial, né? Que está abordando as aulas práticas nesse modelo de ensino remoto, né? E ela tem muita coisa para passar para nós, tá? Tanto alunos quanto professores, né? A gente entender um pouquinho sobre isso aí, tá? Então, bom dia a todos que estão chegando. Bom dia, Annelise. Tudo bom? Vamos esperar mais o pessoal tá chegando aí. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos chamar aqui a nossa convidada de hoje, certo? Deixa eu procurar aqui. Beleza. Convidando já. Já chamei a nossa convidada. Vamos lá. Olá, bom dia, professora Jaqueline, tudo bom? Tudo bem, e você? Bom dia a todos que estão e a todas que estão aqui com a gente. É um prazer enorme poder participar com você hoje para a gente discutir um pouquinho sobre as aulas práticas, né, Vinícius, no ensino remoto. Nossa, eu agradeço por ter aceito o convite, professora, né? Tem pouquíssimo tempo que a gente se conhece, que a gente se falou, né? Inclusive só de forma remota, né? Então é um prazer e agradeço por ter aceito esse convite, tá? Primeiro eu queria falar como que eu conheci a professora Jaqueline, né? Eu estou fazendo a disciplina lá no doutorado aqui na UEL e a professora tá lá, é da Universidade Federal de Viçosa, né? Ela vai se apresentar ainda. Mas quando nós estávamos fazendo a disciplina de morfoanatomia e ecofisiologia vegetal no geral, a professora passou uns vídeos para nós e eu falei assim, meu Deus, aula prática no ensino remoto, né? E a professora vai passar um pouco aí dessa experiência para nós aí, que é assim fantástico. Eu achei fantástico, né? E eu queria muito que ela passasse a sua experiência para nós. Então, para quem ainda não me conhece, o pessoal que está aí, né, sou o professor Vinícius. Atualmente, eu estou atuando no ensino básico, né, tive algumas experiências no ensino superior. Inclusive, não deu tempo de fazer aulas práticas no ensino remoto, teve que ir só na parte de hoje. A gente já está muito avançado aí pelo menos a prática, né, a parte prática é avançado bastante em questão do ensino remoto, de como passar essas aulas para os alunos, né? Então, a maioria do pessoal já me conhece. Professora Jaqueline, eu queria que você se apresentasse aí para nós, por favor. Obrigada, Vinícius. Bom, eu sou bióloga, eu sou formada pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, né, a UEMP, de Jacarezinho. Eu fiz o meu mestrado aí na Universidade Estadual de Londrina e o meu doutorado na Universidade Federal de Viçosa, campus Viçosa. Aí eu fui professora substituta, né, em Jacarezinho por 3 anos, né, onde eu me formei.
e fui, durante o doutorado, também professora substituta na UFV de Viçosa. E desde janeiro de 2009 eu estou aqui na UFV, campus Rio Paranaíba, ministrando as disciplinas de anatomia vegetal, desenvolvendo, né, pesquisa na área de anatomia ecológica e aplicações da anatomia vegetal, dentre elas, né, a anatomia também voltada para o ensino, e desenvolvendo projetos de extensão visando a interação universidade, escolas, universidade e comunidade em geral, para que todo esse conhecimento científico que é desenvolvido da universidade chegue realmente, né, numa linguagem mais fácil para toda a população, para as pessoas entenderem um pouco do que a gente faz, do que a gente desenvolve. Professora Jaqueline, que bom, eu já tenho um tema para uma próxima live aí só da sua apresentação. Vamos falar desse tema de escolas, universidades, que Então, projetos de tem muito. extensão não tem foi nada bem jogado para o lado, aí começaram a colocar nos currículos, nos baremas de avaliação, então o negócio está começando a mudar para o lado da extensão. Então a gente vai, logo, logo a gente vai marcar uma live para a gente falar sobre isso aí, tá bom? Professor Jaqueline, muito obrigado, tá? Que bom saber da sua experiência, né? O tempo que eu tive no ensino superior foi aqui na UEM de Cornélio Procópio, né? E aí a gente está tentando aí de novo, enfim, as correrias de sempre de professor substituto, né? Professora Sim. Jaqueline, eu acho que agora dá para a gente entrar um pouquinho mais no tema, conversar um pouquinho mais. Agradecer o pessoal que está entrando aí, né? Para a gente conversar um pouquinho mais. Pessoal, por favor, vocês que estão na live, por favor, vocês façam comentários, né? Fiquem à vontade. Assim como eu falei nas outras lives, professora, que eu fiz com um professor colega meu e uma aluna, eu falei, acho que aqui é um lugar mais informal, que a gente pode falar, pode comentar, de aula a gente não pode falar tudo, nas reuniões de professores a gente não pode falar tudo, nas reuniões de colegiado, enfim, né? Aqui é um espaço para a gente poder discutir mais leve, mais tranquilo, e cada um com a nossa opinião, e a gente tentando aqui, pelo menos com a nossa experiência, né? A gente tentar trazer algumas soluções. Eu sei que não vai ser para tudo, mas pelo menos para algumas coisas, né? Então a gente começando aí, dando continuidade às nossas a live sobre desafios das aulas remotas, né? Então a gente já falou sobre vários temas e hoje a gente chegou nesse tema aí de aulas práticas, que para mim, como eu falei, é um dos maiores. Pelo menos vamos ver se a professora traz uma solução para nós e tira essa parte do impasse, aí, que não seja mais um impasse em ensino remoto, né? Ah, eu acho que essa parte de aulas práticas, ela tem o lado, a parte do ensino superior e do ensino básico. Obviamente, no ensino básico, ele vai formar a pessoa, né? Vai trazer um desenvolvimento no geral. Então, não há, assim, não são todas as escolas que têm um preparo com laboratório, né? Principalmente em relação à área as áreas naturais, enfim, né? Mas também alcança esses dois públicos, né? Esses dois níveis. E eu acho que o que a professora tem para passar para nós aqui, ainda mais sabendo agora sobre esses projetos de extensão, né, essa relação, essa conexão da universidade com a escola, acho que vai ser muito interessante, né, a gente conversar sobre essas questões. Professora, eu queria que você comentasse um pouquinho para nós agora, um pouquinho da sua experiência no geral, né, desde o início do período remoto, como que foi um pouquinho aí na universidade, e a gente vai conversando, vai levando um pouquinho mais aqui a conversa. Então, eu queria que você comentasse para nós um pouco sobre a sua experiência aí em Viçosa, tá bom? Então, Vinícius, realmente quando surgiu, né, o período especial remoto, isso me assustou bastante, porque a minha disciplina, né, ou a disciplina base de anatomia que eu ministro tanto para agronomia como para biologia, é uma disciplina 100% prática. Então, na verdade, assim, só para a gente contextualizar, a UFV parou em março de 2020, mas a gente ainda tinha esperança de que no máximo em junho a gente iria voltar. A gente não esperava que a pandemia fosse tomar essa proporção caótica que tomou e que está atingindo e piorando cada vez mais, né? Então, assim, inicialmente a gente foi esperando, criou-se uma comissão para verificar como ficaria, né, a questão do ensino. E aí a universidade, ela, em maio aproximadamente, junho, ela
decidiu criar um período especial de outono, como se fosse um período teste para oferecer algumas disciplinas. Só que nem todos os professores ainda eram obrigados a oferecer a disciplina de forma remota. Foi um teste. Eu, por exemplo, neste momento, e tudo foi assim, a toca de caixa, né? Tipo, a gente nem sabia mexer com as ferramentas, para você ter uma ideia. Eu não sabia programar uma reunião no Google Meet. Assim como eu acho que vários professores passaram por isso, porque não era um mundo que a gente estava ligado. Por mais que a gente, né, faça parte de redes sociais ou use uma plataforma ou outra, não era o nosso dia a dia. Então, eu ainda inicialmente não quis oferecer disciplina, porque eu fiquei pensando, minha disciplina é 100% prática, estou extremamente preocupada. Mas chegou um momento que a gente viu que a pandemia realmente não cedia e só estava piorando, veio realmente a notificação, vai ter que ser oferecida, né, a disciplina de forma remota. Eu fiquei bastante preocupada, eu confesso que eu fiquei pensando como que eu vou oferecer. E ainda para contextualizar, só para vocês terem uma ideia, na minha disciplina são 4 horários seguidos de práticas, onde o aluno fica comigo no laboratório. Claro que a gente tem um intervalo, né? Claro que as aulas são muito dinâmicas, porque não tem como você segurar um aluno mesmo presencialmente durante 4 horários. Mas as aulas eram o quê? Olhar as lâminas, a gente discutia as lâminas. Aqui eu posso dizer que eu sou privilegiada porque a gente tem um laboratório com um microscópio para atender cada aluno, né? Cada aluno tem um laminário específico para usar durante as aulas, tem-se um microscópio trinocular onde a imagem é projetada na TV. Então, assim, é um privilégio que a gente sabe que na maioria das universidades também não tem, né? E muito menos no ensino básico. E aí, o que, que eu comecei a pensar? No período presencial, esses 4 horários se tornam bastante dinâmicos, porque a gente visualiza a lâmina, eu projeto, o aluno olha, o aluno desenha, depois o aluno levanta, porque ele vai preparar uma lâmina temporária. Então, os 4 horários passam assim que a gente não vê, e a gente vê que esses 4 horários são necessários para dar tempo da gente fazer com tranquilidade, olhar, discutir, voltar, preparar, o aluno sentir realmente isso. Aí eu pensei, eu não posso perder um pouco desse sentimento de estar no laboratório, desse sentimento de visualizar as lâminas, de entender as lâminas. Só que eu não posso ficar 4 horários na tela com o aluno de graduação, porque ele não vai ficar. É cansativo para a gente, né, Vinícius? A gente sabe, todo mundo que é professora e os nossos colegas, não dá, o aluno não vai se prender por 4 horários seguidos. Então, o que, que eu tentei fazer? Eu comecei a gravar algumas aulas práticas dessas lâminas, fazendo as discussões, porque eu percebi que era fundamental o aluno ter essa sensação de estar manuseando o microscópio, de estar sentindo quando eu mudo a objetiva, a estrutura que eu quero dar o zoom e destacar. Ah, mas algumas pessoas até me perguntaram, você poderia fazer isso simplesmente com uma imagem daquele órgão, daquela estrutura que você quer mostrar. Eu também faço isso, né, na aula síncrona, mas esse momento de mostrar lá no microscópio é fundamental, por quê? Só para contextualizar ainda, né? Quando eu estou trabalhando o epiderme, por exemplo, que é o tecido, né, que reveste as partes jovens do corpo do vegetal, eu estou falando de algumas técnicas, como a dissociação de epiderme e a diafanização. Na diafanização, eu mostro lá na aula síncrona, através da imagem, o que é, mostro a dissociação, só que na diafanização, além de ser voltado muito para o estudo de venação, a gente consegue fazer outras análises, claro, mas quando eu coloco para visualizar o microscópio, eu consigo observar todos os tecidos em camadas. E eu só consigo perceber isso se eu estiver manuseando o microscópio. Então, eu falei, eu preciso ir ao laboratório para o aluno sentir. E aí, eu pegar e simplesmente na imagem mostrar para o aluno, ah, aqui está o xilema, é uma coisa. Agora, se ele tem que achar o xilema na lâmina dele, é outra coisa. Então, lá na prática, nas gravações,
eu tento fazer isso, né? Então, aqui está a estrutura do órgão como um todo, eu também mostro isso na imagem, mas como que eu chego até o xilema, por exemplo? O que me faz reconhecer o xilema? Se você tivesse com a lâmina na mão. E como assim, já são longos anos ministrando também essa disciplina, eu já tenho assim várias dúvidas que surgem durante a explicação de cada lâmina. Então, eu ia tentando nesse momento prático, mostrar para eles. Ah, aqui, se vocês estivessem comigo, eu tenho certeza que vocês iriam me perguntar tal coisa, porque isso sempre acontece. Então, eu vou trazendo, vou envolvendo, e isso é interessante. Só que, claro, não basta simplesmente gravar a aula para dizer assim, eu estou ministrando uma aula prática. A gente tem um momento síncrono para fazer as discussões, a gente tem as análises, mas depois o que eu tenho que fazer? Eu tenho que elaborar um estudo dirigido, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que estimular o aluno a realmente assistir, complementar a informação das aulas síncronas. Então, realmente a gente percebe que o ensino remoto, ele é muito mais trabalhoso, muito mais árduo do que o ensino presencial, porque eu simplesmente ia lá, lógico, eu preparo, eu organizo, mas eu iria lá no laboratório, esperaria os alunos, a gente iria discutir. Agora não, né? Eu tenho que primeiro planejar, né, o dia que eu vou poder ir ao laboratório. Eu vou ter que ir lá para selecionar as lâminas, porque eu não posso selecionar todas aquelas lâminas que eu selecionava ali junto, né, com eles. Eu tenho que me programar para gravar essa aula, porque para eu gravar essa aula, como eu projeto a imagem na TV, e aí não basta simplesmente eu colocar o pedestal lá e o celular, né, no lugar e ficar estático, porque às vezes eu quero que dê um zoom naquela estrutura, eu quero que volta para mim, eu quero ir para o quadro destacar um ponto principal. Então aí eu já demando da ajuda do meu esposo, por exemplo, que eu sei que está se cuidando, mas ele também trabalha, então eu tenho que organizar o tempo, né, para a gente poder ir. Eu tenho uma filha pequena que está em idade escolar, eu não tenho ninguém para ficar com ela, então muitas vezes eu precisei levar minha filha também comigo e fica em silêncio, eu estou gravando. Aí ela entra, abre a porta, faz aquele barulho, para tudo. Então tudo isso acontece, né? E não é só isso, depois tem que baixar esse vídeo, tem que editar esse vídeo e tem que programar, né, estudos dirigidos ou outras atividades para que esse aluno possa realmente assistir. Então, assim, é um trabalho árduo. Existem os bastidores daí que é um outro assunto até para a gente discutir, né? Porque há um desgaste muito maior. Só que a gente, né, enquanto professor, eu acho que a gente tem isso muito arraigado, a gente tem essa preocupação com a qualidade do ensino, porque eu ficava pensando como que meus alunos vão passar por anatomia e não vão ter pelo menos essa sensação do que é estar no laboratório, o que é manusear o microscópio. Claro que muitos deles já fizeram biologia celular, que é a primeira disciplina que eles fazem, que é pré-requisito para fazer a minha, já entraram em contato com o microscópio. Mas os próximos alunos agora que eu vou pegar, né, no próximo semestre, eles não vão ter passado por essa prática do microscópio, porque eles estão fazendo a parte prática de biocel, né, de forma remota. Então, eu tenho que tentar trabalhar isso também para que eles tenham um envolvimento significativo. Porque uma coisa, Vinícius, que eu acho muito importante, acho que todos os professores estão conseguindo perceber isso também, que agora, mais do que nunca, o protagonista da vez é o aluno. Porque não adianta simplesmente igual eu gravar a aula lá, e gravar envolve tudo isso que eu falei, né? Não adianta, por exemplo, eu me encontro com eles semanalmente, a gente fica de 1 hora a 1 hora e meia de forma síncrona, complementando as atividades práticas, fazendo as discussões. E eu tentei dividir esses 4 horários que eu tenho com eles semanalmente em distribuir essas outras atividades para que não fique cansativo e a disciplina fique dinâmica também. Até porque muitos alunos também voltaram a trabalhar e eles têm que se organizar. Não posso assistir logo em seguida a aula síncrona, né? Que eu assistiria tudo de uma vez. Eu posso assistir no domingo de manhã, é o único horário que eu tenho. Ok, mas ele tem que se comprometer também a fazer a parte dele. Porque se ele ficar só tentando levar, ele pode até passar na disciplina, mas ele não vai ser um bom profissional lá na frente. Então a gente tem que tentar aproveitar o máximo possível dessa condição, que já é mais limitante quando comparado ao ensino presencial,
da melhor forma possível também, né? Eu acho que é isso. Sim. Professora, quando a gente estava fazendo a nossa disciplina lá do doutorado, quando eu estava Sim, assistindo o conteúdo que você estava passando e ao mesmo tempo com aquele olhar crítico no sentido de, poxa, a professora é a câmera da Zoom na TV, depois volta. Exatamente essas coisas que você estava comentando, da importância, né, desses pequenos detalhes, né, desses bastidores, né? A câmera dava zoom e você falava, nossa, agora eu estou girando micrômetro. Então, até essas coisas assim, eu fui observando e falei, poxa, que cuidado interessante com o aluno, né? O cuidado ali total de todos esses bastidores, como você falou, o protagonista hoje é o aluno, né? E a gente, de fato, a gente precisa pensar no aluno. E parabéns pelo cuidado que você tem feito essas aulas e pela qualidade. Mesmo assim, como a senhora comentou em algumas aulas, né? Se você, poxa, as aulas mesmo grandes, né? As aulas longas, eu tenho que melhorar nessas aulas que estão muito longas, mas tem hora que não dá, tem que ser 40 minutos, tem que ser 50, tem que ser uma hora, né? Tem aulas que a gente sabe que não dá, né? E observando, assim, eu acho que uma coisa muito importante, professora, em relação como se fosse o papel do professor nesse período de ensino remoto, uma coisa que conta muito para mim é o amor que o professor tem pelo ensino, né? O amor que o sim, professor tem pelo ensino. A gente sabe que não são todas as disciplinas e não são todos os professores que têm esse engajamento, que têm essa vontade de passar e passar para o aluno tudo mastigado, tudo bem feito. A gente sabe que outras questões contam, né? Poxa, o professor tem professores que não queriam estar no ensino remoto, não quero fazer, mas a gente tem que fazer, enfim, todas aquelas questões que se tornam um pouco políticas, mas que é sim, necessário ser feito, né? E sim, eu acho que essa é a característica principal para uma boa condução do ensino remoto. O professor ele está ligado no aluno, ele questionar o aluno se a aula está sendo boa, se o que ele está sim, fazendo está bom, se não estiver, eu mudo, eu consigo mudar, né? E hoje a gente tem várias tecnologias educacionais aí, mais um monte para a gente poder aprender, mexer, fazer, enfim, né? Eu estava conversando com outro professor a respeito disso, né? Dessas tecnologias no início lá das aulas, mas não era de jeito nenhum como é hoje, né? Até as funções que é o que a gente usa mais, que é o Google Meet para fazer as videoaulas, as videoconferências, né? Ele mudou, tem muitas opções hoje atualmente, né? Então acho que o professor ele precisa um pouco ir um pouco para frente, buscar um pouco mais dessas tecnologias e como, né, trazer de fato a atenção do aluno. Eu até comentei com o professor, na live do professor, eu comentei assim, que o professor, ele meio que tem uma facilidade já em se apresentar, né? Que seja numa sala de aula com 30, que seja numa sala de aula com 10, que seja para uma banca com 3 pessoas, que seja para um auditório, né? Então, ele já tem essa facilidade. Não que seja numa câmera, mas de se apresentar, pelo menos ele já tem, né? Então, a gente tem que olhar um pouco mais, né, de fato, para os alunos, né? E a gente trazer aquela nossa instinto, né? Aquela coisa que vem de dentro, que não tem como explicar uma palavra, aquela coisa de dentro do professor, né? Não tem como eu explicar, digo. precisa disso. Eu digo que a gente teve que se reinventar em poucos segundos, né? A gente teve que, em pouco tempo, aprender muita coisa e a gente continua aprendendo a cada dia, né? Então, essa questão de se reinventar mesmo, a trabalhar com as diversas ferramentas, com as diversas plataformas digitais, ver qual é a melhor forma de atingir esses alunos e de envolvê-los, né, realmente com a disciplina, né, que eles tenham realmente um comprometimento com o ensino dessa forma, que é a nova realidade. E eu sempre brinco com eles. Eu vou aprender muito com vocês, porque os mais jovens, eles estão muito mais antenados com essas tecnologias em relação, né, a nós, professores. Claro que a gente tenta, da melhor forma possível, se atualizar, mas os alunos estão muito antenados.
Então, eu também tive que me reinventar, assim como todos os professores, no sentido da avaliação, que foi outra forma, né? Já que a gente estava falando de se reinventar em relação às aulas, em relação à avaliação. Então, Vinícius, por exemplo, eu costumava oferecer 3 provas, né? E também um trabalho, por exemplo. Agora, eu comecei a avaliar, pedir para eles, por exemplo, a confecção de um vídeo de 3 minutos, onde nesse vídeo eles têm que fazer uma caracterização anatômica, onde eu vou avaliar o domínio do conteúdo, porque ele tem que fazer uma caracterização correta, e um vídeo interativo, interessante, que chame a atenção e explique até para as pessoas que não são da área, que as pessoas que não são da área também consigam entender a mensagem que ele está querendo passar. Ou seja, eu estou trazendo, né, o uso da tecnologia, que eles sabem mexer muito bem, eles conhecem vários aplicativos, né, para poder confeccionar esses vídeos, mas ele, para fazer isso, ele tem que estudar anatomia, ele tem que ir lá na minha aula prática, ele tem que ir lá na minha aula síncrona, porque ele tem que saber reconhecer cada um dos tecidos vegetais, ele tem que saber um pouco daquele órgão, se ele está em crescimento primário ou secundário. Então, é uma forma que eu achei de trazer esse mundo atual também, trazer o conhecimento que a gente tem para o mundo atual para eles aplicarem dessa forma. Outra coisa, né, que é também prática e é interessante de se trabalhar, a questão do webinário. No caso, o webinário, ok, a gente sempre pedia seminários, né? Mas no webinário, eu estou pedindo agora para eles selecionarem, por exemplo, 3 artigos científicos onde eles vão ver a aplicação da anatomia vegetal, a aplicação daquilo que eles estão estudando. Então, é uma forma deles trazerem artigos recentes da área que eles estão estudando e as dúvidas que surgirem no artigo, porque eles estão começando ainda, né, nesse processo de saber procurar artigo, de identificar, eles vão ter dúvidas, com certeza, nas estruturas. Aí eles têm que voltar, tirar as dúvidas comigo, ou procurar nas aulas. Então, se ele é capaz de apresentar um webinário na área aplicada da anatomia vegetal, ele já está fazendo uma aplicação daquilo que ele está aprendendo. Então, isso é prática, né? Isso é conhecimento. E ele está fazendo parte do processo de produção do conhecimento. Não simplesmente eu dou a prova, ele decora, né? E assim, algumas coisas eu já estou no meu período especial remoto, né? 2, né? A gente está indo já para o 3. Eu já mudei nesse período agora, do 2, eu já mudei algumas coisas que eu vi que não deram certo no 1. Porque o 1 foi, assim, aquele momento de teste para todo mundo, né? Tanto para nós professores, como para os alunos. E aí eu vi que algumas coisas, os alunos realmente não estavam participando da maneira que eu queria. Então, eu já mudei a estratégia de aplicar aquilo, né? Então, por exemplo, agora no 2, eu realmente ainda incluí 2 provas, só que o aluno, agora, a prova é um conceito diferente, porque eu vou disponibilizar esta prova lá no Google Classroom, por exemplo, ele vai ter o tempo dele para fazer, ele está fazendo ele sozinho, mas se ele for organizado com a disciplina, ele vai consultar, não vou fingir, né, que, nossa, a prova é individual. Lógico que vai, gente, ele está sozinho lá na casa dele, ele está com o material na mão, não tem problema, mas o que eles perceberam? Que eles têm que ter a disciplina organizada. Porque se eles não tiverem, por exemplo, vou pegar minha aula de epiderme novamente, né? Tá lá, epiderme. Quais foram as lâminas que eu mostrei na aula prática de epiderme? Quais foram as questões, por exemplo, do estudo dirigido? Se ele não tiver lá feito a aula mesmo, eu tenho aula síncrona e assíncrona, né? Mas se ele não tiver feito aquela aula síncrona, tipo, na lâmina de epiderme, a lâmina 1 que ela mostrou foi o corte transversal de Nerium oleander. E aquela lâmina deu para ver uma epiderme multistratificada, deu para ver que a epiderme da face abaxial apresenta criptas, e, enfim, todas as características e associações. Se ele não tiver visto a aula, por mais que ele tente procurar ali de última hora, ele não vai conseguir fazer. Então, ele tem que assumir o compromisso mesmo de sentar e anotar no caderno cada lâmina, o que foi discutido, né? Se possível, eu peço desenhem, né? Porque é assim que a gente aprende, né? Então, outro exemplo, nossa, deixar, viu, Vinícius, eu fico aqui 2 horas, então. Mas assim, Vai, professor. são ferramentas práticas interessantes. Então, tem os vídeos, né, das aulas práticas, tem essas dinâmicas do webinário,
do vídeo que eles têm que confeccionar também, do momento síncrono. E uma das atividades que eu gosto bastante, que até essa semana essa turma, as turmas, eu tenho 4 turmas práticas atualmente, essas turmas apresentaram, no estudo de anatomia da madeira. Então, eu faço lá aula prática com eles, visualizo as lâminas e eles têm o roteiro de aula prática para acompanhar e anotar tudo. Aí a gente tem um momento síncrono para discutir também os principais pontos da aula, passar mais informações. E nesta aula em específico, como prática, além de ter assistido, né, as aulas produzidas no laboratório, eles tinham que confeccionar um cubo que foi baseado, né, no artigo do professor Gregório Secantini, né, as 3 dimensões dos tecidos vegetais. E aí, no final desse artigo, tem impresso, né, um anatobloco. Por quê? Vou até trazer aqui, né, não sei se vai dar para vocês verem, que aí esse cubo, eles, como atividade, né, eles tinham que colorir esse cubo. E aí, quando eles têm que colorir, né, alguns questionam, nossa, mas aluno de graduação vai parar para colorir um cubo, né? É importante porque para colorir, ele tem que saber reconhecer os tipos celulares, ele tem que saber reconhecer, por exemplo, né? Tem gente que não é da área, tem gente que é, eu vi que tem ex-alunos meus aqui, vi que a dona Laurinda, alguns amigos estão participando. É, por exemplo, tem aqui o elemento de vaso, que é a célula condutora de água e sais minerais. Neste plano de corte, que é o corte transversal, eu estou vendo o diâmetro das células. Mas se eu perceber aqui, por exemplo, novamente, corte transversal, estou vendo o diâmetro aqui da célula. Mas olha a hora que eu viro o cubo, né? Eu vejo o comprimento, eu vejo a altura das células, porque essa célula tem uma continuidade. Então, assim, ele tem que saber reconhecer o mesmo tipo celular nos diferentes planos de corte. Só que para ele saber reconhecer isso, para ele colorir de forma correta, ele tem que ter assistido às aulas, né? E depois que ele coloriu, que ele montou, é como se ele tivesse com uma lâmina histológica em mão. Então aí ele pode voltar novamente àquela aula prática que eu gravei, que ele vai ter aquela sensação, né? Tô vendo na objetiva de 4 vezes, agora tô vendo na de 40, porque eu quero, né, dar um zoom aqui na estrutura X. Aí ele pode estar com o cubo na mão e responder as questões também, porque é como se ele tivesse produzido uma lâmina. Então a gente tem, né, na área de anatomia, assim como em todas as áreas, ferramentas muito interessantes. Basta a gente tentar, né, procurar, se informar realmente sobre isso. Eu vi aqui o pessoal falando, né, é excelente para fixar na memória. É uma forma até mais lúdica, mas aí o aluno vai, né, preenchendo, ele vai revisando a matéria, ele vai fixando realmente, né, como o Exídio, né, disse aí, vai fixando a matéria. Então, isso é muito importante. E depois de pronto esse cubo, eles tinham que apresentar este cubo. Então, eles, assim, colocava o cubo na frente da câmera e ia comentando, professor, esse aqui é o corte transversal, o que, que a gente visualiza e qual cor foi definida, né? E explicando para a gente. Então, cada aluno, neste momento, né, abriu a câmera e apresentou o cubo. Então, é uma atividade prática muito interessante, né, também. Então, eu tenho tentado, assim, utilizar essa prática de várias formas, né? Ou produzindo. A gente tem um e-book, né, da professora Marília Ventrella, só de anatoblocos. Então, tem vários, é como se o aluno tivesse a lâmina na mão. Mas, ao mesmo tempo, eu não podia pedir para cada aula ele confeccionar um anatobloco também, porque lembra, eu tenho aqueles 4 horários. Então, eu tentei organizar a minha disciplina de tal forma que também não ultrapassasse esses 4 horários, justamente porque ele tem várias outras disciplinas. E porque agora em casa o ritmo é diferente, né? Eu tenho alunas que são mães, que têm crianças pequenas, né? Não está tendo creche disponível. Então, assim, ela está fazendo a disciplina, ela tem que cumprir muito bem, claro, mas eu não posso pedir além da carga horária e exigir além da carga horária, porque eu sei todas as dificuldades, porque eu também sou mãe, eu sou esposa, sou dona de casa, né? Então eu sei das dificuldades. Então a gente tem que saber muito bem organizar o tempo, né? Sim. Professora, você estava comentando aí, cada comentário que a gente faz, eu já tenho uma ideia de uma live. Ó, nós vamos fazer um monte aí, hein? Vamos fazer um monte de live aí.
Pelo amor de Deus, todo comentário aqui já pega um pedaço aí. A gente precisa fazer uma análise só de bastidores, como a gente falou, né? Nossa, isso é Só dos bastidores interessante. das aulas práticas, né? Eu queria agradecer o pessoal que está aí, que está comentando, que está participando, gente. Vamos tirar as dúvidas aí, aproveitem Ai, bastante esse Vinícius, momento. Vinícius aqui, Vinícius, Professora, ó. muito interessante a ideia do cubo aí, tá? Muito interessante. Acho que muitos professores aí vão aproveitar bastante aí, né, essa ideia. Professor, eu queria partir um pouquinho para o final, mas ainda nem tanto, que eu acho que esse tema é um outro impasse que está dentro desse nosso tema de agora, é a questão das câmeras, né? Das aulas síncronas. Você faz uma parte de aula assíncrona, com as aulas Uhum. práticas, e uma outra parte síncrona como você comentou. Eu queria saber como que está sendo essa participação dos alunos, a realidade, né, desse impasse, abre a câmera ou não abre a câmera. Esses dias atrás, eu não lembro nem quando foi que eu fiz um post aí, se abre a câmera ou não, né? Então, a gente tem muitas questões, né, tanto da disciplina de fato, das suas obrigações que você está fazendo, dos seus direitos, né? Se abre a câmera, que espaço que eu estou, se eu consigo abrir, se não, né? Como que tem sido a sua experiência nessas aulas síncronas com os alunos? Bom, esse é o maior desafio, eu acho, que a gente tem, né? Estimular essa participação e de os alunos abrirem as câmeras. Então, a gente tem vários momentos, né? E várias situações para discutir diante disso. Primeiro, como na minha disciplina tem essa parte do webinário, eu já, no início da disciplina, eu entrego para eles as normas da disciplina. Por quê? Porque eu explico que nesta disciplina, como envolve prática, uma das avaliações vai ser o webinário. E para o webinário é necessário que eles abram as câmeras e aí eles estão de acordo com as questões de direitos autorais, de imagem, e que essas imagens vão ser usadas, assim como todas as minhas aulas também, e eu deixo isso muito claro, vão ser usadas única e exclusivamente para fins didáticos, né? Sendo proibida a reprodução, sendo proibida, né, a questão de memes e tudo, que é uma questão que apavora um pouco, né, as pessoas de como as pessoas vão reagir diante de você ali, da sua imagem ou do que você está apresentando, aquele medo, aí eu posso estar falando alguma coisa errada, o que os meus colegas vão pensar. As pessoas ficam muito preocupadas com o que o outro vai pensar. Você sabe que inicialmente, né, eu tinha que disponibilizar o vídeo, só que o vídeo tinha que ser através do YouTube, porque a plataforma que a gente tem na universidade e em geral não vai comportar essa grande quantidade de vídeos de todos os professores. Então a gente disponibiliza o link e eles acessam. E aí, inicialmente, eu achei, vou fazer isso tudo muito restrito, vai ficar exclusivo. Só que aí que eu pensei, gente, isso aí pode ajudar outras pessoas. Eu fiquei meio preocupada, né? Porque a gente meio que vira youtuber, né? Se vocês pegarem meus vídeos iniciais, estão lá assim. Porque todos os vídeos, só deixando claro, né, que no meu canal, os vídeos são amadores, gente. Eu gravo com celular, não tem iluminação específica. E os vídeos, eu tô percebendo assim, a gente tá evoluindo, sabe? Em termos também da edição, mas assim, os vídeos iniciais são muito precários, porque a gente não tinha experiência nenhuma, né? Com essa parte. Mas aí eu falei assim, eu acho que só é criticado mesmo quem faz, quem se mostra. Meu objetivo é a disciplina, é contribuir de alguma forma para quem queira saber um pouquinho mais de anatomia vegetal. Todas as críticas vão ser bem-vindas. E se a gente não faz, a gente não vai ser criticado, óbvio, porque você também não faz. Você só é criticado se você faz, se você bota a cara ali, a tapa, e você pode contribuir e ajudar muita gente. Então, por isso, eu resolvi disponibilizar ao público mesmo esse canal do YouTube. E tive muito retorno positivo diante disso, sabe? Que retorno que me deixou, vários que me deixaram muito felizes. Um deles foi um aluno da UNB que me achou, né? Achou as aulas e ele falou assim, professora, estou gostando muito das suas aulas porque eu estou tentando a prova de mestrado e as suas aulas foram muito importantes para eu fazer uma revisão geral da anatomia,
muito didático. Então, assim, fiquei muito honrada. E pouco tempo depois ele me falou que passou em primeiro lugar agradecendo pelas aulas. Então, eu acho que isso não tem preço, né? Você poder contribuir de alguma forma não tem preço, né? Então, ajudou alguém, alguém que está, né, tentando se especializar nessa área, enfim. Mas, o que que acontece? Então, eles já têm claro que, em algum momento, obrigatoriamente, eles vão ter que abrir a câmera, né, para participar, como essa apresentação do cubo, como, por exemplo, do webinário. Mas no dia a dia, Vinícius, eles não abrem. Então, para gente que é professor, se você passa por isso, todo mundo passa, é muito ruim, porque você se sente falando para a parede. E aí, às vezes, você pergunta alguma coisa, claro que varia de turma para turma, né? Alguns acho que ficam até com dó da professora e tenta responder, mas não abre a câmera, mas responde. E quando você faz uma pergunta e o aluno fica lá, eu fico, ai, gente, então eu vou esperar aqui, e aí? E aí, esses dias eu vi até uma postagem que eu morri de rir, né? É como se você estivesse numa sessão de espiritismo. Fulano, você tá aí? Fulano, responde, fulano. Ninguém responde, né? Foi assim um post engraçado, mas assim no sentido de que a gente tenta estimular essa participação. A participação ainda eu acho muito pequena, muito pequena. Professora, essa questão que você comentou sobre a gente definir, eu acho que um ponto, uma ideia muito boa que você deu aí foi definir dias, talvez, né? Nem que não seja um webinário, uma apresentação, poxa, tal dia a gente vai abrir a câmera para a gente comentar isso, ou vocês participarem mais da aula, nem que seja, né, para participarem mais da aula, nem que não seja todos os dias, que vai ser muito difícil mesmo, né, todos os dias eles participarem, né? Mas eu acho uma boa ideia seria a gente fixar talvez dias, né, para o aluno se preparar, talvez, né? Às vezes a aula é muito cedo, a questão é aula de pela manhã, né? Precisa se arrumar um pouco, enfim. Todas essas questões do nosso dia a dia, né? Todas essas questões, né? É porque, lógico que a gente entende também, Vinícius, porque, por exemplo, você ir lá para a universidade fazer aula, você está lá só para isso. E em casa, a gente tem várias outras situações acontecendo, né? Como eu disse, eu tenho alunas que são mães. E aí, eu sou mãe também, minha filha, né? Ô mamãe, ela não tá nem aí se você tá em aula, se você tá. A minha já tem 8 anos, ela já entende um pouco mais, mas tem situações, né, que as filhas são pequenas, não tem condição mesmo, né? Porque aí é, a pessoa quer, às vezes, até participar, mas aí a filha não deixa, né? Porque ela quer participar junto, ela acaba, se a câmera ficasse ligada o tempo todo também, iria. As pessoas iam, né, prestar mais atenção em outros aspectos do que na própria aula. Então, eu entendo, sim, e até por questões, Vinícius, da internet, né? Porque às vezes a conexão não é tão boa se você deixa a câmera ligada o tempo todo. E isso atrapalha, né, o desenvolvimento da aula. Então, claro, a gente não quer que as câmeras fiquem abertas o tempo todo, mas isso que eu estabeleci eu acho uma boa ideia. Então, gente, para a aula do Cubo, vocês vão ter que abrir a câmera. A aula é semana que vem, então se preparem. Eu também, nessas normas, tem mais de 20 itens para você ter uma ideia, porque eu estabeleço assim. A hora da aula é um compromisso importante, não é a hora de ficar lanchando, mesmo, né, estando em sua casa, vai que precisa abrir a câmera por algum motivo, você não vai fazer uma aula, né, só de camisola, de pijama, ou o menino sem camisa. Então, a questão da boa prática de educação vale tanto no modo virtual como no modo presencial. Então, desde essas coisas mais básicas, eu coloco como normas de disciplina, só para você ter uma ideia, né? Mas esse estabelecimento dos dias específicos é importante, porque ele já está ciente que, por exemplo, ele não gosta de abrir a câmera ou não dá para ele abrir a câmera, mas para aquele dia ele vai se programar, porque vai ter uma discussão, vai ter uma avaliação, né? Isso é importante, porque ele já está preparado para isso. Sim, professora. Ai, Eu achei muito. obrigada aí, o Vitor da Aquarelismo. Ó, Ah, gente, é bom ser todo, né? ótimo. Professora, olha só, essa live, assim como as suas aulas práticas, é um exemplo de que precisaria ser uma hora e meia, né? Essa live de hoje é um exemplo, né? Mas infelizmente não dá para a gente continuar, tem outras coisas para fazer aqui, tem filho, tem um monte de coisa para fazer aqui, minha esposa trabalha,
né? Entendi. Professora, eu queria agora uma coisa muito importante. Você tinha comentado, né, a respeito que às vezes a gente é visto como, é youtuber agora, é blogueira, não sei o quê, né? Esse meu perfil também nasceu nessa necessidade, da dificuldade que eu tive lá atrás de correr atrás de um monte de tecnologia e às vezes não sabia de nada, não tinha lugar, nada para poder falar. E eu queria que, se possível, né, que eu acho que sim, você me passou que essa é a sua ideia, que você falasse sobre o seu perfil, qual que é o seu perfil lá do Instagram e também falasse sobre o seu canal, o nome para o pessoal ter acesso lá às aulas, assistir um pouco lá de como que você faz o conteúdo, né? O que você faz. Pode ser, pode escrever ou também pode falar, né? Depois eu coloco lá também na Tá. minha página Deixa eu ver do se... Instagram, eu posso colocar lá depois. Então, você pode divulgar o seu Instagram, o pessoal seguir aí também a professora aí, com as publicações que a professora tem feito, e também o canal do YouTube, tá? Tá. O canal, acho que eu não vou conseguir ser daqui para copiar e colar, né? Mas eu posso. Acho que eu vou passar Mas para você divulgar tá, depois, para não perder esse tempo aqui. Mas é o youtube.com/c/barra Jaqueline Dias UFVCRP. Mas depois eu te passo para você anexar, né, aí pro pessoal poder se inscrever no canal, assistir algumas aulinhas lá de anatomia. Mas assim, o canal ele foi feito sempre associado à disciplina. Então, muitas vezes, dependendo do assunto, tem todo um complemento na aula síncrona, né? Mas eu acho que já vai dar para ter uma ideia e tudo, né? Que não é só aquilo, né? Aquilo é um complemento de tudo que a gente faz também de forma síncrona, né? depois você me passa, aí eu passo para o pessoal. Essa live também vai ficar salva lá na minha parte lá do meu perfil lá, então o pessoal vai poder ter acesso. Professor Jaqueline, eu queria agradecer o seu convite, né, o aceite do convite, que foi assim, muito bom. Eu acho que a gente tem muita coisa ainda para falar, a gente vai fazer ainda mais algumas lives. Eu queria que você fizesse uma fala final do pessoal e a gente já finaliza já. Bom, eu acho que a primeira coisa que esse ensino remoto mostrou para todo mundo é valorize o professor. É isso, né? Porque é muito triste a gente ouvir algumas pessoas falarem que o professor é a única classe que não voltou a trabalhar. Nossa, eu fico indignada, fico realmente, me sinto insultada com isso, porque a gente que é professor, independente do nível, a gente sabe o quanto de dedicação que a gente tem que ter nesse ensino remoto. Lógico que a gente se dedica presencialmente, mas isso trouxe um desafio muito grande para todos nós, né? A gente teve que aprender muita coisa em pouco tempo e fazer muito mais coisa. Porque, como a gente disse, né, tem todos os bastidores que eles envolvem um trabalho muito árduo, né, por trás. E acarretou uma quantidade muito maior de serviços para a gente fazer em casa do que no ensino presencial, que também já exige, né, vários trabalhos para a gente fazer em casa, só que agora muito mais. Então, acho que a mensagem que eu quero passar é que valorize sempre o professor, que claro que o ensino remoto também mostrou que o ensino presencial ele é importantíssimo. Acho que nada substitui o ensino presencial, porque no ensino presencial a gente tem esse olho no olho, a gente tem como trazer esse aluno ao vivo ali diretamente para a atenção ali da aula que você está ministrando, a troca de conhecimento com os colegas, isso também é conhecimento, né? E por mais que no ensino remoto tenha lá o grupo do WhatsApp, tem as outras interações de outras formas, eu acho que nada substitui o ensino presencial. Mas o professor ele está sendo capaz, assim como todos os alunos também estão sendo capazes, né, de se reinventar e a gente está tentando fazer o melhor possível, né, e o melhor possível de dedicação, de comprometimento para que os alunos não saiam prejudicados neste processo de pandemia, né? Acho que é Gente, isso. professora, muito obrigado. Obrigado ao pessoal que participou aí, que fez o comentário. Muito obrigado mesmo. Pessoal, então um abraço, professora, e a gente vai marcar mais umas outras por aí. Tá bom?
Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, rever alunos, colegas, e estou preparada para as próximas lives. Tem muita coisa para a gente discutir, viu, Vinícius? Um abraço. Tá bom. Um abraço. Obrigado, gente. Até mais, pessoal. Um abraço aí. Até mais. Tchau.